Muito boa tarde, ouvintes do programa Motivar. Mais uma vez aqui com vocês, Edson Dornelles, no microfone da Rádio Rural e também no Instagram do programa Motivar. Hoje, 10 de agosto de 2020, 15 horas e 36 minutos. Peço desculpas, alguns segundos de atraso. E quero dizer a todos vocês que estava sentindo falta de estar aqui com vocês no dia a dia para a programação do programa Motivar, para aquela mensagem de todos os dias, de segunda a sexta, sempre pontualmente às 15h30. Então é uma satisfação muito grande estar de volta aqui com vocês. Eu quero dizer que acredito que os meus seguidores do Instagram, seguidores do programa Motivar, sentiram realmente um pouco de falta. Eu vejo que me chamavam pelo meu privativo, alguns me chamavam pelo meu WhatsApp para saber o que estava acontecendo. Eu quero esclarecer a vocês. O programa Motivar na Rádio Rural, ele funcionou normalmente todos esses dias. Foram 2 semanas. Na última sexta-feira completamos aí 2 semanas sem o programa ao vivo, mas o programa não deixou de acontecer. Na Rádio Rural, pela grande estrutura que temos com a nossa equipe técnica, Maguila, Ademir e Galego, os programas foram reproduzidos. Alguns temas de dezembro, outros de janeiro, fevereiro, até março. Foram temas escolhidos a dedo, com muito carinho, para cobrir essa lacuna enquanto eu estava acamado. Eu quero agradecer as manifestações dos poucos que souberam, porque eu procurei evitar o vitimismo, comentando com poucas pessoas que eu estava realmente adoecido, que eu estava de cama, que a tão terrível e amedrontadora Covid me pegou. Então eu fiquei aí 15 dias de cama, pessoal, saindo da cama efetivamente no último sábado, já totalmente restabelecido, bem medicado, motivado, agora com uma saudade muito grande do microfone da Rádio Rural e também dos nossos seguidores do Instagram. Alguns que desconfiaram, captaram que o programa era reprodução, alguns me chamavam no privativo, mas eu optei por realmente guardar esse segredo, esse sigilo, essa doença de todos vocês, no sentido de evitar o vitimismo. Mas pelo fato de que na Rádio Rural o programa foi reproduzido e a reprodução nunca é a mesma coisa, eu quero aqui aproveitar para vocês do Instagram, para os ouvintes da Rádio Rural que estão me ouvindo com o microfone B, eu quero chamar a atenção de que efetivamente eu não podia esconder isso de vocês. Agora já restabelecido, quero dizer que estou bem, estou feliz, super saudável de novo e que não vi a hora de estar com vocês todos os dias aqui no programa Motivar, tá certo? Então, todos os dias às 15h30, espero vocês para que possamos continuar com essa empreitada de falar aquilo que o nosso coração e a nossa alma gostam de ouvir, tá certo? Então vejam, foram dias de programa no rádio reproduzido e Instagram que não tinha condições, porque eu não tinha estrutura realmente física para apresentar algo decente para vocês. E contra doenças a gente não deve brigar, principalmente num caso sério
Eu voltei chateado de lá, realmente decepcionado. Não imaginava que 3 dias depois, 4 dias depois, que eu iria testar positivo para o coronavírus. Então, vamos lembrar, quem não gosta da máscara, quem acha a máscara alguma coisa chata, lembre que a máscara não é só uma opção tua, é também por conta da opção de terceiros que querem se preservar. Tu continuar a usando com bastante rigor e não no queixo, vai demonstrar um amor pelo próprio muito grande. Muito grande. Um grande abraço, senhor Mário Sérgio. Muita saudade aí do amigo. Então é importante, gente, que entendamos, nós precisamos, por respeito a nós e aos demais, ter cuidado com a nossa saúde. Eu descobri na pele o que é essa doença, Covid-19. 15 dias de cama, realmente moribundo. E olha que a minha não é das mais graves, não foi das mais graves, porque eu não tenho doenças pré-existentes, eu não sou grupo de risco. Apesar de já ter passado dos 50, eu tenho boa saúde. E ainda assim, ela me derrubou. Tá certo? Então, quero dizer que estou muito feliz, muito satisfeito por, depois de 15 dias de Covid, estar aqui com vocês para todos os dias, às 15h30, voltarmos com todo o pique, com todo o gás para o programa Motivar. E ainda no programa de hoje, eu vou comentar com vocês, pessoal, sobre a despedida, uma pequena despedida de hoje, uma despedida temporária, mas isso eu comento mais no final do programa, tá certo? Eu sei que algumas pessoas nem perceberam que o Edson esteve ausente da Rádio Rural, porque com o recurso da gravação, aquela galera ali, Galego, Ademir e Maguila, gente, eles são fantásticos. A estrutura da Rádio Rural é muito interessante, tem todos os programas gravados. Numa emergência, pronto, reproduza Galego, dia tal. Foi o que eu fiz agora. Como temos tudo organizado. Grande abraço, Ronaldo. Grande abraço, Eliane. Como temos tudo catalogado no acervo de material dos estúdios da Rádio Rural, ficou fácil com as anotações que eu tenho comigo, que eu carrego comigo. Bastava uma ligação para avisar, reproduza programa do dia tal. E assim a gente fez. Quero agradecer do fundo do coração ao apoio dos meninos da Rádio Rural, da nossa área técnica, aos colegas. Botei até Saulo Vale para me auxiliar na gravação dos comerciais, alguns que eu faço aqui de própria voz. Então aí que a gente viu realmente que as pessoas são solidárias e que estão do nosso lado e o quanto gostam da gente. Estou muito feliz com isso. E já, acreditem, bem de saúde. Agradeço as manifestações. Poucos souberam, mas os que souberam não deixavam de me chamar 2, 3 vezes por dia para saber da minha recuperação. Meu muito obrigado de coração por todo esse carinho. Gente, outra coisa importante sobre o tema de hoje. O tema de hoje que nós vamos abordar é: pare de se comparar. Pare, meu amigo, de uma vez por todas, de te comparar. Eu quero te perguntar, eu quero tentar entender o porquê que nós tanto nos comparamos. O que acontece? Por que a gente se compara tanto com os outros? A gente olha para os outros, para o carro deles, para a casa deles, enfim. Gente, isso é chato demais. Isso é muito chato. Parece que bisbilhotando, se não é inveja, é pelo menos uma curiosidade inexplicável. Bisbilhotar mídias sociais dos outros, às vezes, e ali vermos que as pessoas têm fotos lindíssimas, fazem viagens faraônicas. Para quê? A grama do vizinho é mais verde do que a tua? O que é dele é melhor do que é teu? Ele é melhor do que tu? Tu já parasses para te fazer essas perguntas? O que é dos outros é melhor? O outro é mais inteligente?
o outro é mais bonito. Não dá, gente. Não dá, não pode ser assim. É muito importante que entendamos de uma vez por todas, pessoal, que nós precisamos nos valorizarmos mais. A nossa grama é a mais verde. Nós somos melhores do que os outros. Eu sou melhor do que ele. Tu é melhor do que ele. Vamos acreditar nisso. Agora, o que te leva, meu amigo, a tantas comparações? A querer saber sobre o outro, como ele é, e o que ele tem, e o que ele faz. Para quê? Lembre-se que nós somos únicos. Nós somos únicos. Nascemos com capacidade e força para sermos os melhores, meus amigos. E o que te faz duvidar disso? O que te faz duvidar, às vezes, ter a insegurança de não mais estar sendo o melhor? O que te faz pensar, às vezes, que tu não és mais tão bom quanto tu já fosses no passado? Não, não é para ser assim. Um grande abraço aí para o amigo Rafael das Castanhas. Acompanhe o teu trabalho nas mídias sociais. Vou querer experimentar as castanhas do Rafael, tá certo? Um abraço, amigo. Então vejam, se a gente parar, se nós cuidarmos um pouco mais desse mau hábito das comparações, nós vamos viver melhor. Não tenhas dúvidas disso. Nós nascemos para vencer. Não duvides mais disso. E cuidado, gente, com as postagens mega power dos amigos sobre as viagens, paisagens lindíssimas, aquelas coisas faraônicas. O que te faz pensar que o teu amigo, que esse conhecido, que esse internauta é mais feliz do que tu? O que te faz pensar que aquela viagem, aquelas postagens dele representam algo de mais interessante ou importante do que é a tua vida? Não, que isso? Ele pode ter mais dinheiro, mas talvez ele não seja feliz como tu. Ele pode ter mais dinheiro, que é algo muito importante, mas antes de olharmos para bisbilhotar, por curiosidade, ou até, quem sabe, tomara que não, vamos bater na madeira, talvez de inveja, gente, talvez ele tenha feito por merecer. Sempre que eu vejo alguém com baita de um carro, com um jatinho particular, eu procuro pensar assim: esse cara lutou muito, ele já lutou muito mais do que eu. Eu sempre defendo a ideia para os meus alunos, participantes das palestras e para os meus ouvintes aqui do programa Motivar, eu sempre procuro passar a ideia de que o que eu ainda não tenho é responsabilidade minha. Se eu ainda não conquistei aquela promoção, a responsabilidade é minha. Por que me comparar com o colega que foi promovido, se provavelmente ele tenha lutado mais, tenha se preparado melhor? Vocês não acham que é muito mais confortável ter esse tipo de pensamento do que ficar olhando com o olho gordo, muitas vezes, para as conquistas alheias? Repito, as fotos do Instagram, do Facebook, sobre as viagens de alguns amigos, gente, deixa isso quieto. Muitas vezes aquilo é apenas um TBT de coisas antigas. Tem gente que posta TBTs, e eu entendo, estamos de quarentena, dá saudade, mas às vezes TBT de 2, 3, 5 anos atrás. Então, não que a pessoa não deva postar TBT, não que recordar uma viagem que a fez feliz, que tanto representou, seja pecado. Claro que não. Eu quero dizer que tu te incomodas muitas vezes com o que tu enxergas nas mídias sociais e vai às vezes ainda te aborrecer mais um pouco com os TBTs. Não dá, não pode ser assim. Pelo menos não há necessidade de ser assim. Vejam, tanta comparação vai, em via de regra, te gerar um certo desconforto. Tu vais ficar um pouco incomodado. Por que ele tem tudo aquilo e eu não tenho? Então, pare de te comparar. Lembre-se que tu és um vencedor por excelência. Vocês lembram de uma expressão que eu costumo corriqueiramente utilizar aqui no programa Motivar? Nós somos o espermatozoide que venceu a batalha da vida. Vocês lembram disso? Pois é verdade. Desejar grandes conquistas é algo saudável, gente.
Desejar grandes conquistas é algo muito saudável, desde que seja um desejo íntimo de teu coração, aliado, lógico, à consciência da necessidade de muito trabalho, de muita dedicação, de muito foco. Mas lutar, correr atrás de uma meta porque o outro tem, não. Significa uma luta legítima, que é tua, mas por um motivo torpe, talvez feio, injustificável. Não pode ser assim. Toda aquela demonstração de amor, de caráter, de responsabilidade e eu diria que até de princípios, muitas vezes, tá certo? Que bom, Patrícia, tu entrastes e já vamos conversar mais e eu quero explicar para vocês, lembrando do recado logo na abertura do programa de hoje, da despedida, pelo menos meia despedida, tá certo? Já vamos conversar sobre isso. Então, as tuas conquistas, a tua luta, ela é legítima se não for por motivo torpe. Lutar porque Deus conspira a favor, verdade. Lutar, acreditar em busca de dias melhores porque o outro tem também, claro que não, claro que não. Muito obrigado, Patrícia, muito obrigado. Eu sei o quanto tu acompanhasse aí o meu dilema, o tormento em casa, doente, e estou definitivamente pronto para outra. Graças a Deus foi só doença, sem complicações, porque graças a Deus eu não tenho doenças pré-existentes, tá certo? Apenas o fôlego ainda está um pouquinho fraco. Gente, eu quero só fazer um intervalinho aqui de 1 minuto, vai ser realmente 1 minuto, para falar para vocês que patrocinadores, Saulo Vale, parceiro Saulo Vale aí, que faz a questão política da Rádio Rural, gravou com a voz dele alguns dos comerciais que eu falava da minha própria voz. Então realmente a galera se mobilizou de uma forma exemplar. Eu quero dizer para vocês, pessoal, que os nossos patrocinadores aqui do programa Motivar realmente me deixam lisonjeados com o perfil que eles têm, não somente como empresa, bem como comunidade. A Easy Institute, Inglês em 12 meses, que é a escola que mais tem alunos em toda a região aqui do Rio Grande do Norte. Eu quero também mandar um grande abraço para o Laboratório Análises, gente. Laboratório Análises. Muito obrigado, senhor Mário. Eu quero mandar um abraço para o Laboratório Análises, a maior rede de laboratórios do Rio Grande do Norte todo. Mais de 25 unidades, agora com a última que abriu, inclusive eu postei essa semana no meu Instagram, uma linda unidade na Santa Delmira, aqui em Mossoró. Gente, o investimento que Caio Riquetti e a administração da Análises fizeram, nos mostram aí a toda a comunidade que dá para ter cada vez mais segurança ao levarmos um ente querido para fazer exames. Do exame mais bobinho, que é um hemograma, aos mais sofisticados, como eu fiz também, inclusive, para o diagnóstico do Covid, dessas coisas mais sérias. Então, o Laboratório Análises realmente é um exemplo de credibilidade. Smart Construção e Reformas. Se tu precisas de uma reforma pequena, média ou grande, ou talvez até para a fachada de um prédio, Smart Terceirização, já atuando em Mossoró. 84 98174 1000, 98174 1000. Inclusive, em breve, obras
de melhorias lá no prédio onde o senhor Mário Sérgio trabalha. Vamos nos ver muito por lá também. Quero acompanhar e acompanho tudo que os nossos patrocinadores fazem. Mas a Smart também tem terceirização de mão de obra. Vocês vão conhecer mais sobre tudo isso, tá certo? Gente, eu quero mandar um abraço também para Ana Paula dos Óleos Naturais do Terra, que também ajudaram na minha recuperação. A cada dia eu descobria um óleo diferente para fortalecer pulmão, fortalecer respiração, para desbloquear vias nasais, para tirar alergias. Gente, alguns desses óleos até massageados na sola dos pés. Muita coisa incrível. Eu quero agradecer a Ana Paula, aos Óleos do Terra, 996169696. Fantástica essa linha de óleos naturais dos Estados Unidos. E também um grande abraço para Tassiana Bezerra, da Fefi Intimates, moda feminina, pijamas. Gente, do meu filho, quando eu falo em roupa, eu lembro meu presente dele de ontem. Também foi uma grande lembrança. Pena não poder abraçá-lo. Por isso digo, se cuidem. No Dia dos Pais, receber o presente do meu filho, receber o cartão que ele me fez, nós dois com máscara, os dois usando óculos, e não poder abraçá-lo. Gente, entrou uma sujeirinha no meu olho ontem e que me fez chorar assim, que deixei ele inclusive emocionado, surpreso, nunca tinha me visto chorar. E eu fiquei realmente muito emocionado, porque no Dia dos Pais eu não pude receber o abraço que ele está tão carente em dar nos pais. Tá certo? Então, quero agradecer ao apoio aí dos amigos, dos patrocinadores, Tassiana Bezerra, Fefi Intimates, em frente à Igreja dos Mormons, aqui na Avenida Rui Barbosa, no centro de Mossoró. E não poderia deixar de mandar um grande abraço para a doutora Isabelle Paulini, psicóloga e sexóloga. Aliás, uma das maiores psicólogas do estado do Rio Grande do Norte. Tá certo? Uma grande sexóloga. Tu ainda não acompanhas Isabelle Psi no Instagram? @Isabelle Psi. Vá lá, que tem realmente uma coisa, posts muito interessantes sobre a sexualidade fora da caixinha. Sem preconceito, vai lá, temas escritos com muito profissionalismo, com muita experiência, com muita bagagem. Ela é a doutora Isabelle Paulini, e que atende na Clínica Oitavo Rosado, uma das maiores sexólogas do estado do Rio Grande do Norte. Tá bom? Então, gente, queremos grandes conquistas? Ótimo! Agora, tem que ser por um desejo do teu coração e não porque o outro já tem. E outra coisa, entender, é muito importante, que o hábito das comparações não é uma coisa recente. Não, isso acontece desde quando tu eras criança. Desde quando surgia uma comparação, por exemplo, com o irmão, com o coleguinha ou com o amiguinho. Eu não sei se tu lembras. A mãe às vezes dizia, por que a letra do teu irmão é mais bonita do que a tua? Olha a comparação aí. Por que o teu colega tira notas boas e tu não, meu filho? Ou então, o teu irmão se cuida, está bonito, e tu, meu filho, está tão gordinho. Vocês acham que somos só nós adultos, só as moças que ficam incomodadas quando é comentado que estão com quilinhos a mais? As crianças também não gostam. Eu vejo pelo meu filho, em casa há quase 5 meses, já está se olhando no espelho. Ih, cadê o meu tanquinho, mamãe? Gente, as crianças estão mais conscienciosas da importância de cuidar da saúde, de termos todos uma boa apresentação pessoal. Estarmos de bem em frente ao espelho é super importante. Agora, cuidado com essas comparações. Essa pessoa que talvez tenha um corpo mais bonito do que o teu,
cometemos equívocos na educação dos filhos. Então isso a gente tem que cuidar. Grande abraço, Magda, direto de Fortaleza, acompanhando o nosso trabalho. Sales Marketing, sempre com aquele trabalho forte, brilhante, parabéns. Gente, vejam, cuidado, desde a época de criança, a gente compara as coisas que os nossos filhos têm, a nota que obtiveram, o desleixo do caderno, o livro que não está bem cuidado, que está dobrando páginas. Muito cuidado, isso aborrece, chateia, gera insegurança e problemas de autoestima. Começam já lá naquela época. Depois de adultos, a gente não sabe por que o jovem, o adulto, não confia no seu potencial. Se na época de criança, ainda criança, que é um momento de formação da personalidade, dos 5 aos 8, dos 4 aos 9, e que, por consequência disso, formação de personalidade já começa a se desenvolver uma boa ou uma baixa autoestima. Muito cuidado com isso, meus amigos, muito cuidado, tá certo? Tu queres enaltecer algumas características dos teus filhos? Enalteça as boas. Todas as nossas crianças têm muitas virtudes. As crianças têm virtudes e têm debilidades. Vamos fortalecer as virtudes, vamos salientar o quanto ela é inteligente, o quanto é capaz, o quanto ela é bonita, o quanto ela é amiga, o quanto ela é responsável, o quanto ela é correta. Chame a atenção do teu filho, que louvável garoto que ele está se formando, extremamente decente, íntegro, amoroso com os pais, trata bem a todo mundo, cumprimenta até o gari, cumprimenta o morador de rua, cumprimenta o advogado no elevador, ou seja, não interessa a categoria social. Teu filho que não tem talvez esse mês uma nota boa, ou não está com o caderno tão caprichado, pode ser sim e é uma linda criança. Então cuidado com essas comparações, tá certo? A psicologia já provou que isso vai atrapalhar a autoestima, tá certo? Então lembre-se de não só criticá-lo, pare com um pouco das comparações e passe a elogiar mais o teu filho, relembrando-o das coisas boas, das suas fortalezas. Isso vai fazer bem. Relembrar que ele tem uma série de virtudes vai gerar uma amenização ao desconforto por algumas coisas que ele não está conseguindo fazer bem nesse momento. Nesse momento de quarentena, com aulas online, tem crianças que não estão conseguindo tirar notas boas. Os pais não podem pegar no pé, maltratá-los, se observarem que eles estão se dedicando, que eles estão se esforçando. Orientar é uma coisa, enaltecer debilidades, gente, isso é muito feio e mostra um grande despreparo dos pais e professores como educadores, tá certo? Vejam, eu quero também chamar a atenção de vocês sobre a importância de que quando a gente trabalha uma virtude de um filho, a gente faz com que ela desenvolva um sentimento interior de autoconfiança muito grande. Isso é realmente muito importante. Então vamos cuidar, vamos caprichar um pouco mais, vamos ter a devida atenção com relação a essas questões ligadas à formação da personalidade e da autoestima das crianças. Se isso é problema para um adulto, imagine para a criança que de repente vive na pancada. Nós temos uma dificuldade muito grande de educar, porque educar é uma arte. Saber educar, educar bem e mostrar para o nosso filho qual é o verdadeiro caminho a ser seguido, não é muito simples, porque hoje a gente passa por variáveis um pouquinho diferentes daquelas que nós passamos antigamente. Era mais fácil educar as crianças de antigamente, que brincavam no pátio de casa com carrinhos, muitas vezes sem roda, com bolinhas feitas de meia, enfim, brincadeiras de antigamente, brincar de amarelinha, jogo de futebol no meio da rua, onde com 2 pedras ou 2 chinelos, 2 sandálias, faziam as goleiras.
Antigamente eu joguei vôlei no meio da rua, aí quando vinha carro, a gente levantava a rede para o carro passar. Era mais fácil para os pais educarem antigamente do que agora, na onda da internet, onde as crianças não saem da frente da televisão, do computador ou do videogame. Há que se ter habilidade e, se necessário, uma orientação profissional. Aí, doutora Isabelle Paulini, ela comentou comigo nos últimos dias que ela tem atendido casos de terapia, pais e filhos juntos, inclusive, às vezes, para abordar essas questões de como lidar com o excesso de jogos e de videogame e de celular em casa nesse período de quarentena. É um momento atípico, é um momento muito diferente, né? É uma nova situação que estamos todos nós passando e momento de muito aprendizado também. Gente, estamos agora chegando ao final do programa, já passamos alguns minutos do nosso habitual horário, mas já começou a dar uma pequena borbulhada aqui na nossa região de Mossoró. Em todo o Brasil é evidente, mas principalmente aqui em Mossoró. Aqui em Mossoró, uma cidade com 300 mil habitantes, há quem acredite que venhamos a ter entre 7 e 10 candidatos à prefeitura de Mossoró. Então a coisa começa a fervilhar. Há quem comente também, inclusive alguns especialistas políticos, que Mossoró deverá ter mais de 400 candidatos à Câmara Municipal, 400 candidatos às 21 vagas de vereadores. Que a população clama por mudanças, a gente sabe. Que a população clama por renovação na Câmara, a gente sabe. Que a população já está fazendo campanha pesada aqui em Mossoró para não reeleger ninguém. Todos vocês estão acompanhando. Nós sabemos que alguns vão se reeleger, mas que há um entendimento de que a grande maioria deverá ser substituída. Os amigos devem saber, devem perceber, talvez já tenham visto no próprio bairro de vocês, que são colocados algumas faixas ou outdoors sobre senhor vereador, não veio durante 4 anos aqui visitar a sua comunidade, não venha agora pedir votos. Essa comunidade está com a razão? Claro que sim. Ganhar voto e depois virar as costas para quem confiou nele, não pode. Agora o culpado, eu pergunto, é só o vereador ou é quem votou nele e que depois nem lembra a partir do 2º ou 3º mês em quem votou? Isso é muito comum, gente. O brasileiro não vota bem, o brasileiro não cobra, o brasileiro só reclama desse jeito. Não vou votar mais, mas com medidas inteligentes de mobilização, normalmente a gente não vê. Vamos cuidar um pouco mais disso? Uma dica, um pedido que de coração eu faço: não vendas o teu voto. Não vendas o teu voto. O teu voto é uma coisa séria. Teu voto é uma coisa séria, teu voto é uma coisa muito importante. E nesses minutos finais do programa de hoje, já encerrei aqui com a rádio, estou só no Instagram agora. Eu quero chamar a atenção de vocês que hoje, dia 10, foi meu último dia no microfone da Rádio Rural. Hoje, dia 10, último dia no microfone da Rádio Rural. O programa da Rádio Rural terminou agora e sigo a partir de hoje até as eleições com o Programa Motivar aqui no Instagram do Programa Motivar e também no Facebook. Ou seja, quem só assiste o programa pelo rádio, normalmente pelo rádio, e tem um público muito fiel do rádio, muitos dos ouvintes do rádio não têm Instagram. A galera do rádio gosta mais do Facebook, por isso que a partir de amanhã, terça-feira, dia 11, o programa será transmitido ao vivo às 15h30, diretamente por este canal aqui, que vocês me assistem agora,
Instagram do Programa Motivar, bem como YouTube. Muito obrigado, Patrícia. Eu sei que tu não és daqui de Mossoró, tu és de Açu, mas é bom saber que muitas pessoas confiam na gente. Mas por enquanto, gente, na verdade, com relação a isso de política, de eleição, de candidatar-me, eu quero esclarecer um ponto importante. Ninguém é candidato ainda. O Edson não é candidato a vereador. O Edson é pré-candidato a vereador. Na verdade, esse desejo, essa ideia começou a crescer no momento em que eu comecei a me envolver mais com o rádio, e comecei a fazer um trabalho de conscientização e de busca de mentalidade um pouco melhor. Eu gosto muito de decência, de coisas corretas, da verdade. Então, o que eu quero para o meu entorno, eu tenho que exigir de mim também. Então, a partir da convenção do partido, agora no mês que vem, onde oficialmente se saberá quem será candidato ou não, eu sei que eu vou me tornar candidato. Eu tenho certeza, eu tenho essa convicção. Gente, acreditem, sem nenhuma demagogia. Quem está comigo desde novembro do ano passado, agora nas eleições vai completar um ano, sabe, já pôde ter um pouco de noção de que eu não falo com demagogia, que as minhas palavras não saem da boca para fora. E tudo que eu falo no dia a dia, nos cursos e palestras filantrópicas, arrecadando 1 litro de leite em pó, uma latinha de leite em pó, é baseado no fundamento de que eu quero realmente uma cidade melhor. E eu adotei Mossoró há 8 anos como minha cidade. Me cobram alguns o porquê do sotaque ainda lá do sul. Tem gente que é assim, tem gente que está longe de sua terra natal há muitos anos e nada muda em termos de sotaque, nessa forma de expressão. Então quem me ouve aí no dia a dia, logo percebe que o Edson é gaúcho, mas é um gaúcho nordestino, pessoal. Eu estou há 8 anos em Mossoró, mas antes morei em Salvador, morei em Recife, vários anos em João Pessoa, onde eu tenho uma filha, inclusive, em João Pessoa. Então, na verdade, eu me considero um nordestino. Eu amo o Nordeste, a minha vida vai ser aqui em Mossoró daqui para frente. E eu resolvi aceitar esse desafio de concorrer a uma cadeira por acreditar que eu possa fazer realmente muita coisa. Quando eu me propus a aceitar o convite do partido, eu comentei com eles em tom de brincadeira, num churrasco, mas eu comentei, eu aceito antes da quarentena, desde que vocês não se importem que eu venha a ser o melhor vereador desta cidade. Lógico que deram uma gargalhada, lógico que disseram que o gaúcho é papudo, que o gaúcho fala demais, mas amigos, saibam que do meu coração eu posso dizer a vocês, eu tenho uma vontade de ser, se isso vier a se confirmar, e se eu tiver o privilégio de ser um dos escolhidos, eu quero dizer para vocês que farei tudo pela cidade. Mas, repito, quero aqui deixar bem claro, até para não cometermos crime eleitoral, ninguém é candidato. Edson é pré-candidato a uma cadeira em Mossoró. E eu quero citar para vocês 3 coisas para finalizar. Em 1 minuto a gente finaliza. O que eu penso de diferente na política? Eu vou mostrar para vocês nos próximos dias muitos itens de uma plataforma de governo, de atuação junto à Câmara, para mim, ou que se não for eu, que qualquer outro pode levar adiante. O que eu penso de coisa boa pode ser implementado por qualquer outro, gente. Eu conversava com ex-candidato a vereador das eleições passadas, que me disse, Edson, eu vou contribuir com a tua campanha, eu vou te passar algumas ideias de projetos meus antigos que outros vereadores, quando se elegeram, não quiseram colocar em prática porque não tinha o carimbo deles. Que bobagem, meus amigos. De onde veio a ideia não importa, isso é o que menos interessa. O que importa mesmo é o que de bom e definitivo vai ser feito pela nossa comunidade.
Estão me entendendo? Então, por exemplo, quando o Ministério Público ou a Polícia Federal pede a quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico do João, algum motivo para que o Ministério Público, as autoridades e a polícia peçam a quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico de alguém, é porque aonde tem fumaça tem fogo. Concordam? Meu prezado ouvinte, seguidor aqui do Instagram, se a Polícia Federal pede para examinar o teu sigilo bancário, fiscal e telefônico, tu vais autorizar ou não? Quem não deve não teme, meus amigos. Quem não deve não teme. Então, eu defendo essa bandeira. É a primeira. Desde que eu pensei, vou concorrer, vou lançar o meu nome para o partido, eu pensei, primeira coisa, sigilo bancário, fiscal e telefônico de quem é homem público vai se eleger e vai assumir em 1º de janeiro. Gente, se ao assumir em 1º de janeiro não quiser abrir mão de seu sigilo bancário, fiscal e telefônico, que nem assuma. Então eu vou lutar por essa lei. Eu vou dar o exemplo e depois, logicamente, que se lá eu estiver, eu vou lutar por essa lei. Quer ser vereador, quer ser deputado, quer ser prefeito, em 1º de janeiro, no dia de assumir, abra mão do teu sigilo bancário, fiscal e telefônico. Lei. Eu tenho certeza que vocês gostam disso. Segundo lugar, outra coisa diferente também, pessoal, no ensino público, as crianças têm aula de inglês a partir do 6º ano. No ensino público, as crianças têm aula de inglês a partir do 6º ano. Vocês sabem a partir de que série, de que ano as crianças têm inglês em escolas particulares? Meu filho não tem condições de colocar numa escola particular que veja o seu filho ficar bem para trás no aprendizado de idiomas. Não, isso não é justo. Um dos projetos que eu tenho, e eu trabalho há 34 anos com idiomas, eu quero montar turmas, prioridade para crianças desassistidas, essas dos 8, 9, 10, 11 anos, que queiram aprender inglês. O pai, a mãe, o pai ou a mãe quer colocar o filho numa aula de inglês, R$20 de mensalidade. E acreditem, pessoal, já fiz um cálculo que com R$20 de mensalidade, já incluindo o material, eu vou aceitar alguns nesse meio, nessas turmas, nesses grupos, que não têm condições de pagar sequer esses mesmos R$20. Então, esse chama-se projeto de inclusão no inglês, tá certo? E um terceiro ponto que aqui eu quero falar para vocês eu tenho amigos que têm academias de ginástica, academias de luta livre, academias de jiu-jitsu, karatê e judô, que cobram valores bem populares nas vilas para tirar a criançada da marginalização e que alguns até trabalham de graça na comunidade. São essas pessoas que gozam do meu respeito e essas pessoas eu quero ajudar com leis que possam efetivamente mudar um pouco essa realidade. São muitas coisas que a gente tem para conversar daqui para frente e agradeço o carinho, a consideração, o respeito de todos vocês. Hoje, relembrando, me despedi da Rádio Rural por conta da lei eleitoral. 10 de agosto era o limite. A partir de agora, diariamente às 15h30, Instagram do programa Motivar e Facebook. Facebook deve ser o meu pessoal a partir de amanhã. Fiquem atentos ao Edson Dornelles. Tá certo, pessoal? Rádio Rural, hoje a gente encerrou
Infelizmente, eu amo os microfones da Rádio Rural, mas a legislação eleitoral exigiu esse afastamento hoje, dia 10. Não só para mim, mas para todos os radialistas e apresentadores de rádio e televisão. É justa a lei, pessoal, é justa. Usufruir de um microfone de tanto alcance como o da Rádio Rural não seria uma competição sadia. Agora, pelas mídias sociais, a gente sabe, a briga vai ser grande, não é mesmo? A gente tem visto isso desde 2018, eleições decididas pelas mídias sociais. Eu continuarei normalmente com o trabalho aqui do programa Motivar. E com exceção de hoje, que foi o primeiro dia que eu me estendi, pessoal, será sempre assim. 30 minutos de programa, 25 minutos sobre os temas normais, triviais, que a gente aborda sempre, e 5 minutos sempre para algum tópico que eu julgue necessário que todos saibam sobre como pensa o atual provável candidato a vereador daqui para frente, tá bom? Vou tentar não misturar o conteúdo do programa propriamente dito, que nada tem a ver com política, com esse segundo planejamento de, quem sabe, em 15 de novembro, passar a representar a nossa comunidade. Tá certo? E, gente, sugira para os amigos de vocês que acompanhem nosso programa. O programa ainda é jovem, o programa ainda é bebê. Sem o microfone da Rádio Rural, a gente vai depender muito aqui do Instagram e do Facebook. Comentem com os amigos de vocês. Podem passar o meu WhatsApp aqui do programa, 998664545, e no sentido de que qualquer coisa que queiram interagir, podem me chamar, podem conversar, podem sugerir temas. E outra coisa importante, sugerir pautas para a plataforma de governo, de ideias, do que tu gostarias que a tua cidade tivesse. Porque, na verdade, ninguém trabalha sozinho. Eu quero que vocês saibam o que de boas ideias que o meu público tem para a cidade, para o bairro, que comentem, que aqui eu procurarei trabalhar, demonstrando sempre o mais alto grau de respeito e consideração por todos vocês. Amanhã, 15h30, estarei de volta. Um beijo no coração de todos vocês. Saibam que, como sempre, é um grande privilégio ter estado mais uma vez aqui com vocês.